Vamos para a parte 2 do vídeo. Então, como eu estava dizendo, chegou o momento em que Cristo vai celebrar o último momento da Páscoa. E ele envia Pedro e ele envia também João para que eles preparassem essa última Páscoa que seria celebrada por Cristo. E o que aconteceu naquela noite? Quando chegou a hora, chegou o momento, Jesus enviou os seus apóstolos, reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Então ele diz aos discípulos: olha, eu esperei tanto tempo, eu esperei ansiosamente para comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Porque o sofrimento, o corpo de Cristo no madeiro, era como se fosse o pão, o amassar do pão, o pão que foi partido pelos discípulos e foi partido por todos nós. Então ele anseiou comer essa Páscoa antes de sofrer. Deixa eu voltar aqui que fugiu aqui. Então, nada a ver com a doutrina desses homens, nada a ver. Chega de tanta mentira concernente a tantas heresias e tantas tradições evangélicas. Muitas coisas que foram inventadas pelo catolicismo eles trouxeram para dentro das igrejas. Então Cristo, no momento, ele celebrava a Páscoa. E em momento algum, Cristo ele deixa de celebrar a Páscoa e passa a celebrar a tal Santa Ceia. De forma nenhuma. Na verdade, Cristo, ele é o cumprimento da Páscoa. Cristo, ele é o cumprimento da Páscoa. Então, totalmente diferente da doutrina deles, do que eles têm ensinado. Vamos um pouquinho para frente. Olha o que João 6, 51, 52 vem falar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Essas palavras são de Cristo, que foi relatada por João no capítulo 6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então existe um verdadeiro pão. E esse pão, ele é um pão vivo. E ele não é um pão feito por padeiros em padaria. Ele é um pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, olha o que ele fala. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Deixa eu te perguntar aqui, se você comer pão de padaria vai te dar a vida eterna? Mas se você alimentar do corpo de Cristo, pois Cristo é o pão vivo que desceu do céu, o que vai acontecer? Viverá para sempre. Este pão é a minha carne. Este pão é a minha carne. Este pão não é o pão que o padeiro fez. Este pão não é o pão que o pastor vai lá e dá um pedacinho para você, não. Este pão é a carne de Cristo, que eu darei pela vida do mundo. É o que eu falei para vocês lá no início do estudo, na parte 1 do vídeo, que o corpo de Cristo, quando ele pega o pão e dá a parte, entrega para os discípulos, é como se ele estivesse dizendo: é a minha carne. Esse pão, ele é uma figura da minha carne que eu darei pela vida do mundo. Eu darei por todo o mundo. Não é o pão que o pastor te dá. Não é aquele pão que muitas das vezes você já comeu e bebeu aquele suquinho e chorou e lamentou. Não. Esse pão é o corpo de Cristo. Esse pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Então os fariseus, eles não acreditam, eles duvidam, eles rejeitam a carne de Cristo, porque a carne de Cristo é o corpo dele que foi entregue para ser morto no meu lugar. E os fariseus, semelhante aos que os pastores fazem, eles rejeitam a carne, o corpo de Cristo que foi dado pela vida do mundo, e eles escarnecem do pão verdadeiro, que é o pão vivo que desceu do céu, e ficam dando pão de padaria para vocês.
É o pão de padaria que não te transforma, é o pão de padaria que muitas das vezes eles colocam tanto fermento nesses pão que dá muita queimação, que fazem mal. Mas o corpo de Cristo, ele limpa, ele purifica, ele salva, ele restaura, ele transforma e ele dá vida eterna. Então esse pão é o pão de Cristo. Então como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Os pastores estão igual aos fariseus e os saduceus, os escribas. Como pode falar, como pode esse irmão, o irmão José, falar que não existe Santa Ceia, que não pode comer o pãozinho, pois se Cristo mandou comer o pãozinho? Não, ele mandou comer a carne dele, pois a carne dele é verdadeiramente comida. A carne de Cristo é verdadeiramente comida. Não que eu tenha que ir lá no braço, na perna, na coxa de Cristo e morder, mas é que eu tenho que alimentar do sacrifício, que eu tenho que compartilhar do corpo de Cristo com os meus irmãos. Isso é ceiar, é um alimento espiritual. Vocês distorcem a verdade, vocês levam tudo para o lado material, vocês trazem tudo para o lado físico. Quando ele fala que deu a carne, que ele deu o corpo, lógico, ele morreu fisicamente, mas a palavra de Cristo ela é entendida espiritualmente. Distorcem tudo. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então quem come a carne de Cristo e bebe o sangue de Cristo, esse tem a vida eterna, e esse será ressuscitado no último dia. Caramba! Fomos enganados. Fomos enganados, passamos muitos e muitos anos, desde criancinha eu lembro, e a Igreja Católica pedia para fazer a crisma, a primeira comunhão, e só depois que você passasse por esse processo de mentira, de engano, é que você poderia comer o pãozinho e beber lá. Eu acho que a cada Igreja Católica nem dá suco, não, é só a tradição mentirosa da Igreja Evangélica. E na igreja evangélica da mesma forma, para você comer o pão e beber o suco, o JP, o pão da padaria, você precisa se batizar, você precisa ser doutrinado. O pastor primeiro ele precisa introduzir na sua mente as heresias que eles inventaram. Então você precisa primeiro engolir a mentira, primeiro você precisa ser ludibriado, primeiro você precisa ser enganado, para que tudo o que eles falam, você pensa que seja verdade, mas é tudo mentira. Então todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Essas palavras são de Cristo. Essa palavra, ela confronta a palavra dos pastores. Ela não está de acordo com o que os líderes religiosos ensinam. Ela bate de frente com o que eles ensinam. Cristo manda comer a carne dele e beber o sangue dele. Os pastores mandam você comer o pão da padaria e beber o suco de uva lá, o JP, Aliança e tantas outras marcas. Então quem bebe o sangue e come a carne de Cristo tem a vida eterna. E esse será ressuscitado no último dia. É isso a verdadeira palavra. Esse é o verdadeiro ensinamento de vida eterna, de participar do corpo e do sangue de Cristo para que você tenha acesso aos portões celestiais, à morada eterna, ao direito de vida eterna que foi conquistado por Cristo em nosso favor. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Essas palavras de Cristo foram escritas por João no capítulo 6. E você tem Bíblia em casa, compara lá depois. Não fica no que eu falo. E outra coisa, se você, mesmo que você não creia, não acredita, mas busque estudar, busque confrontar o que é ensinado por você nas denominações, para ver se está de acordo. Seja um bereano. Paulo elogia a igreja de Bereia quando ele vinha com a doutrina, ensinando a doutrina de Cristo, e os bereanos, eles pegavam as escrituras e olhavam para ver se tudo que Paulo ensinava estava de acordo com a doutrina, com as escrituras. Seja assim você, seja um bereano. Não engula tudo que é ensinado por você. Não se alimente do que os homens te ensinam, mas se alimente da palavra de Cristo, se alimente da verdade, se alimente da doutrina do nosso Criador. Não deixe que os homens, que os avarentos, que esses cães, eles corrompam a sua mente com lixo,
com o lixo de mentira, com o lixo do engano. Mas tudo que até hoje já foi te falado, tudo que você aprendeu, procure confrontar para ver se procede a doutrina deles ou se não procede. Seja você mesmo uma pessoa capacitada para isso. Pois a carne de Cristo ela é verdadeiramente comida e o sangue dele verdadeiramente é bebida. Essa é a doutrina, essa é a verdade. Então, fomos enganados. Resumindo, fomos enganados. Fomos enganados em tantas coisas, em tantas doutrinas, em tantas tradições. E a doutrina da ceia, ela é mais um engano, ela é mais uma mentira. Ela foi mais uma cópia, mais uma coisa que foi copiada do catolicismo que os protestantes, que os evangélicos, eles introduziram nas denominações. E outra situação, os evangélicos, quando a gente fala que eles copiam muito o que o catolicismo fez, muitos não. Nós não, a gente é oposto do catolicismo. São filhas do catolicismo. Todas as denominações evangélicas são crias do catolicismo. Procederam do catolicismo. A mãe é a Igreja Católica. Tudo isso iniciou-se em Lutero, quando Lutero, o monge, ele divergiu de algumas doutrinas católicas e ele escreveu ali as 95 teses e dali começou a surgir as igrejas protestantes com os calvinistas, os luteranos, e deu no que deu. Ali se iniciou esse movimento protestante, de onde se enraizaram muitas denominações. Um que procedeu do luterano, do calvinista, e aí surgiram as raízes, que são chamadas de ramificações, que são essas denominações que hoje está como praga na lavoura lá do dízimo. E em cada esquina, em cada quadra que você passa da sua cidade, você encontra uma igrejinha, dita igreja, né, que eles chamam de igreja. E esses caras ali nada mais fazem do que interessado no dinheiro de pessoas, pessoas que estão buscando status, reconhecimento, homens que querem ser reconhecidos, muito mais preocupados com o que você ganha. São preguiçosos, a maioria dos pastores são preguiçosos, não gostam de trabalhar. E por falar nisso, eu creio que se cortassem o salário desses homens, eu acredito que 100% desses homens abandonariam tudo, porque se estão engravatados e participam desse movimento é porque recebem salário, é porque tem pessoas por fora bancando todo esse movimento, e é por isso que esse movimento cresceu e tem crescido muito. Eu conto da minha casa até atravessar a cidade, até o fim da cidade, mais de 20 denominações, e minha cidade aqui é uma cidade pequena, uma cidade de 20, 25 mil habitantes. Então, em uma avenida, você encontra 20 e tantas igrejas evangélicas. Numa avenida. Agora, fora os demais setores, as demais ruas, as demais quadras. Então, virou empresas, virou um comércio de pessoas. E, infelizmente, eles usam a verdade, pegam essa verdade, elaboram, fazem ali os seus projetos, ensinam doutrinas de perdição, heresias, inclusive essa doutrina da ceia aqui, que a pessoa ela tem que ir, ela tem que comer o pão do padeiro, e que tem que congregar lá comendo esse pão, porque senão não vai herdar a vida eterna, tem que batizar na denominação dele, porque não pode ser batizado em outra. Porque se o cara frequentava, um exemplo, a Igreja Mundial, e ele saiu da Mundial e quer participar de outra denominação, o batismo lá da Igreja Mundial não serve. Então ele tem que ser batizado na igreja daquele pastor, porque é como se fosse um gado marcado. Os fazendeiros, aí, as pessoas que trabalham com gado, eles sabem muito bem disso. Um fazendeiro, para ele marcar a vaca dele, o gado dele, o rebanho dele, ele tem lá o objeto de marcar, de carimbar o gado lá, esquenta lá no fogo, vai lá e marca o gado. Então, aquele gado ali tem as iniciais do dono. As igrejas evangélicas estão da mesma forma.
Eles marcam as pessoas com o tal batismo. Não, eu sou batizado na igreja tal, é o pastor tal que é o meu pai da fé, é ele que é o meu líder, é ele que é o meu tal e não sei. Então são gados marcados. Então são ovelhas, são rebanhos marcados por líderes religiosos. E ali eles sugam a lã, sugam o leite, sugam tudo, o salário, arrebentam com tudo. E essa, como foi feito o vídeo anterior meu, um outro vídeo que eu fiz com relação ao dízimo, essa é outra heresia. É mais uma heresia da igreja evangélica, é mais uma heresia desse sistema que muito mais tem contribuído para o engano do que para com a verdade. Porque mesmo que estivessem templos, construções desses templos, mas se estivessem ensinando a verdade de acordo com o que ela foi escrita, tudo bem, a gente talvez até aceitaria. Mas agora constrói, enchem essas igrejas de pessoas para enganar, para ensinar mentiras, para ensinar heresias. Isso fere muito. Muitas pessoas podem até pensar, mas por que você está gravando esse vídeo? Você que frequentou as denominações, você que participou lá dentro. Mas é justamente por isso, porque se não levantar pessoas para combater essa mentira, esse engano, eles continuarão da mesma forma. Isso nunca terá fim. Então eu tenho visto, tem muitas outras pessoas gravando vídeos, mostrando essas mesmas heresias, essas mesmas situações. Então, da mesma forma que esse movimento enganador, pentecostal, esse sistema religioso foi levantado para enganar, para roubar pessoas, então precisam também de pessoas levantar para combater essas heresias e todo esse engano. Fica mais um abraço. Irmão José, deixa aqui um abraço a todos vocês e estarei gravando mais vídeos falando mais sobre heresias. Eu quero gravar um vídeo falando sobre as mentiras dos dons de língua, sobre campanhas, as campanhas que essas igrejas fazem. Então são tantas outras coisas que não são doutrinas de Cristo que eles ensinam. E eu quero gravar para cada mentira, para cada engano, se possível, um vídeo falando a respeito da mentira e do engano. Um grande abraço.